Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos de volta nesse encontro de sexta-feira. Em outras épocas, né, sexta-feira era de baladinha, happy hour, né? Agora nós estamos em casa com esse frio todo e estamos aqui para falar hoje sobre quando estamos exaustas, né? Como nos conectar com os nossos filhos, né? Como atender às demandas deles, as demandas emocionais, as demandas materiais, mas basicamente aí, né, nós vamos falar de conexão, né, emocional. Como nos conectarmos com os nossos filhos quando estamos cansadas. Estou falando hoje especialmente para mães, mas isso também se aplica para pais, né, os pais também, né, muitos pais ocupam este papel, né, e com a presença em algumas famílias, né, com a presença mais intensa dos pais em casa, principalmente neste momento, né, em que a gente está vivendo uma situação completamente atípica, né, em que muitos pais estão em casa, né, em tempo integral com as crianças, em situação aí de situação muito desafiadora, de extrema exaustão de todos. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Meu nome é Luciana Santos, eu sou educadora e consultora parental e coach materna, né? Sou mãe do Miguel também, de 3 anos e 3 meses. E sei muito bem como que é essa demanda, né? Este período tem nos provocado aí bastante, né? Bastante desafios, e especialmente quando nós temos filhos menores, né? Bem pequenos, que dependem tanto de nós, que demandam muita atenção, brincar juntos, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso. E para começar, né, eu fiz aqui um guia só para não me perder, tá bom? Para começar, eu gostaria de falar sobre por quê, né? Por que nós ficamos tão cansadas, né? Falando especialmente para as mães, por que nós ficamos tão cansadas, né, dessa função de criar os filhos, de cuidar dos filhos. Em primeiro lugar, né, criar filhos é realmente uma tarefa muito cansativa, né? Pode chegar até a ser exaustiva mesmo, em alguns casos, em algumas épocas, em algumas fases especialmente. E muitas famílias passam por este período da infância, às vezes de forma muito tranquila, mas não é, né, não é o mais comum. Em geral, as famílias vivem momentos muito difíceis, né, nessa fase inicial da infância da criança. Algumas famílias que são mães, né, as mães de primeira viagem, acabam, né, tendo mais dificuldade com esta fase inicial, porque é um período de adaptação da criança, da mãe, né, da mulher como mãe, nessa nova função. Então, é realmente uma tarefa muito difícil. E ela se torna ainda mais difícil quando a gente, né, olha para algumas, né, se a gente for olhar para a mãe especificamente, em geral, né, aqui sem desconsiderar as exceções, em geral, ainda é a mãe o principal foco de atenção e demanda dos filhos, né, salvo nos casos em que o pai é muito participativo, né? E ainda assim, eu acho que as mães ainda têm uma demanda muito maior, por uma questão de conexão, de fusão emocional também com as crianças, né? Então, as mães ainda têm esse papel, e isso faz com que esse período, principalmente da infância, seja muito cansativo, muito até exaustivo. Além disso, gente, a mãe, em geral, nós carregamos muita culpa. A culpa torna tudo mais difícil, né? Torna situações banais do nosso dia a dia ainda mais pesadas, mais difíceis para nós. Se não fosse a culpa, talvez a nossa vida seria bem mais simples, né? Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E isso realmente acontece. Então, a culpa sobrecarrega as mães. E aí, né, a gente pode falar especificamente deste assunto por horas, mas assim, de forma bem superficial,
O que a gente deve pensar sobre a culpa é o seguinte: a culpa não é produtiva, porque sentir culpa é a gente lamentar e cruzar os braços e não fazer nada. Muito mais produtivo é a gente assumir a responsabilidade por eventual situação que nós entendemos que não foi bem conduzida, porque em geral as mães sentem culpa por isso, por eventualmente não conseguirem atender uma demanda dos filhos. Então, ao invés de a gente, né, ao sentir que isso aconteceu, a gente se culpar e se penalizar e se frustrar e ficar ali, né, se penalizando, a gente se responsabilizar por aquela situação, buscar alternativas, né, buscar soluções e enfrentar o problema, né, a situação de frente. Eu sei que parece muito distante às vezes da nossa realidade quando a gente quando a gente fala assim, mas isso é possível. A gente, na medida em que a gente realmente assume o compromisso de cuidar de nós mesmas como mães, nós passamos a olhar dessa forma. Que tudo que acontece, né, tem um contexto, tem uma explicação, tem um momento, tem um gatilho, às vezes, nosso ali interno. Então, a gente se acolher, se perdoar e seguir em frente é muito mais produtivo do que a gente se martirizar numa culpa, que não gera resultado nenhum de reparação. Outra coisa também é que nós, né, ocupamos outros papéis, além de mães. Né? Também somos filhas, também somos profissionais, algumas são esposas, né? São companheiras, são amigas, então tem as amizades, tem os amigos para dar atenção. Então, além de criar filhos, outras demandas também nos sobrecarregam. E às vezes a gente acaba focando nos filhos, na criação dos filhos, como o que ocupa todo esse lugar de cansaço dentro de nós, mas às vezes não é exatamente. Às vezes são outras demandas que a gente está tentando atender que trazem esse cansaço para a gente. Deixa eu até ver uma coisa aqui, gente, que eu acho que está ruim o som, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Deixa eu ver isso aqui, que eu acho que com o fone vai ficar melhor. Eu não coloquei o fone, esqueci de colocar o fone, então deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Se o fone não dá. Bom, então vamos continuando aqui, eu acho que agora vai ficar melhor. Então, nós ocupamos outros papéis também. E esses papéis demandam de nós, né, todo um esforço, todo um empenho, uma entrega. Então, quando a gente está cansada, a gente, né, colocar o peso, colocar toda essa carga sobre os nossos filhos, às vezes não é tão justo assim quanto se a gente for olhar todo o contexto, né? E também uma coisa que acaba pesando muito na nossa função, na nossa atividade de mãe, é a nossa insegurança, né? Nós, muitas vezes, carregamos conosco muita insegurança a respeito da forma de condução das situações com os filhos, e às vezes situações banais, situações às vezes que não são, né, nem tão complexas assim, nós ficamos tão inseguras que tornamos aquilo algo muito mais difícil de lidar. Então a insegurança pode trazer mais peso, mais cansaço, né, para essa nossa relação. Então a gente buscar conhecimento acaba ajudando pra gente... Oi, Fer, tudo bem? Acaba ajudando pra gente se conectar melhor com essa função e exercer essa função de forma mais leve. Buscar conhecimento, buscar autoconhecimento também, né? A gente já falou sobre isso, mas buscar o autoconhecimento também vai ajudar. E também, né, acaba sobrecarregando muito o fato de a gente ter dores e feridas que a gente não curou, e isso pesar também nessa relação. Isso fazer com que a gente tenha algumas dificuldades que a gente não teria se a gente, né, não tivesse essas dores e essas feridas. E aí, claro que uma relação que é mais difícil, né, no dia a dia, vai nos pesar mais, vai nos trazer maior cansaço, vai exigir mais de nós.
Então isso tudo, todo esse conjunto de coisas acaba gerando um cansaço maior. Às vezes pode levar até a exaustão. Então, resumindo, a gente fala da mãe como o principal foco da criança, é a culpa materna, que pesa bastante, o fato de ocupar outros papéis dentro da família, né? Dentro da família e também na sociedade, como mães, esposas, profissionais, amigas, isso tudo, né, dentro de um pacote que acaba pesando aí nesse papel de mãe. A insegurança, as dores e as feridas emocionais. Tudo isso pesa muito, né? E aí faz com que o dia a dia das mães se torne muito cansativo, muito exaustivo. A Renatinha entrou. Renatinha, Fernanda. Que bom, Renata. Bom, então, gente, falando agora, a gente já falou o porquê que isso acontece. Né? Isso aqui eu estou falando em linhas gerais, porque tem outras situações também que podem levar à exaustão. Por exemplo, né, uma mãe que, por exemplo, não tem o apoio dentro de casa para cuidar da criança, pode estar cuidando da criança sozinha, ou mesmo que, né, não sendo sozinha, talvez não é solteira, não é mãe solo, mas cuida da criança sozinha. Ou que tem a ajuda de um parceiro, mas a maior carga né, está sobre ela, que é o que eu comentei aqui, sobre a mãe ser ainda o principal foco de atenção e demanda dos filhos. Ei, Rodolfo, tudo bem? Fica aí, hein? Fica aí com a gente. A Renatinha também fica aí com a gente, pra gente falar até o final. Eu sei que você não é mãe, Rodolfo, mas pode chamar a mamãe lá, tá? Bom, e aí o perigo, né? Qual que é o perigo? O perigo de a gente ser uma mãe exausta, né? Estar nessa relação mãe-filho com um cansaço tão grande, uma exaustão tão grande ao ponto de nos consumir. O primeiro perigo é a gente deixar de lado a nossa vida, né? Esquecer tudo que está em nossa volta, deixar de lado tudo, porque por absoluto cansaço a gente acaba se concentrando só nessa função né, de mãe e de tudo, nas demandas do filho, e esquece a vida própria, né? Isso vai levar à falta de conexão com os filhos também, porque a mãe, né, excessivamente dedicada àquela relação e chegando ao cansaço e exaustão, ela esquece de si mesma e ela se desconecta dos filhos também. Ei, Rodolfo, legal te ver aqui. Depois chama o João também, chama as pessoas aí que você conhece, que você acha que vai ser bom participar, tá bom? Ou então depois você encaminha um vídeo para as pessoas verem. Outro perigo também é que o filho, né, sentindo o cansaço e exaustão da mãe, ele pode gerar uma situação de desapego, né, desconexão e até mesmo distanciamento. E ressentimento também. Pode acontecer isso, às vezes a criança, né, a mãe está tão exausta de se dedicar àquela relação que gera na criança distanciamento, desapego, ressentimento e também culpa. Ei, Claudinha! Claudinha sempre aí, obrigada, Claudinha. Nós estamos falando aqui, Claudinha, sobre os perigos de uma mãe cansada, exausta, né, os perigos que ela traz para a relação mãe-filho na medida em que ela está exausta. Primeira coisa, a gente falou sobre ela se deixar de lado, né? Anular toda a sua vida extra-maternidade, por estar tão cansada, ela abre mão do resto e se concentra na relação mãe-filho. Isso pode ter um efeito, inclusive, muito pior, né? Ele tem um efeito muito pior do que se ela equilibrar as coisas. Então, esse é um dos perigos dessa mãe cansada, porque acaba gerando uma bola de neve, né? Acaba gerando um ciclo vicioso com um resultado muito ruim para a criança, para ela e para a relação, e para a família toda também. E falamos também do desapego, do distanciamento e culpa que pode gerar nos filhos. Porque a culpa principalmente, porque às vezes o filho se sente tão responsável por demandar da mãe tanta dedicação e tanto cuidado, que ele vê a mãe tão cansada, ele pode gerar nele o sentimento de culpa.
porque ele tem a sensação de que é ele que está causando todo aquele cansaço na mãe. É ele que está causando, às vezes, a exaustão, a tristeza, porque junto com o cansaço e a exaustão pode vir a mãe se tornar uma mãe abatida, às vezes deprimida, ou às vezes impaciente, intolerante. Então a criança, ela não sabe, muitas vezes não sabe lidar com aquilo tudo. Ei, Zínia, tudo bem? Que bom que você veio. Fica aí com a gente, viu? Se não puder, encaminha aí para quem você conhece. A mãe, a criança, né, então ela percebe que a mãe está excessivamente cansada, está vendo que tem relação com o fato de ela cuidar da criança, que a criança se sente culpada, ela se sente responsável por essa situação. E aí ela fica, né, ela pode guardar dentro dela a crença de que ela gera na mãe todo esse desconforto, esse cansaço, essa exaustão. E a mãe acaba que esse cansaço todo, essa situação, ela causa um ambiente tão ruim dentro de casa que acaba gerando esse ciclo vicioso, né? Porque o ambiente fica cansativo, o ambiente fica ruim, aí isso, né, gera às vezes um comportamento que não é desejado na criança. A criança pode desenvolver aí pode passar por uma fase às vezes de também desenvolver intolerância, ou ficar mais abatida, ou triste, ou até manifestar raiva, porque ela está vendo a situação ali da mãe e ela não sabe lidar com aquilo tudo. Então ela pode, né, vir nela o mau comportamento que a gente, né, que se fala aí, que, né, se rotula o comportamento indesejado como mau comportamento. Então isso acaba gerando um efeito e vai gerando essa bola de neve, esse ciclo vicioso. E às vezes coisas importantes começam a deixar de ser feitas, né? O cansaço muito grande, a gente começa a abrir mão de um monte de coisas quando vê está abrindo mão de coisas importantes. Por exemplo, cuidar da própria saúde, né? É muito comum as mães, eu me lembro que uma vez eu fui ao dentista e o dentista me comentou que é muito comum as mães, no primeiro ano de vida dos filhos, passarem um ano todo sem ir ao dentista, às vezes até desenvolverem cáries, porque não escovam os dentes por causa do cansaço, abrem mão disso, às vezes não sobra tempo nem para tomar banho, né? E aí as coisas importantes começam a deixar de ser feitas, e isso gera também um reflexo que aquilo vai gerando ainda mais uma sensação de impotência, de incapacidade. E aí vai gerando, a mãe vai ficando mais frustrada e aí o efeito, né, vai se repercutindo em várias outras áreas da vida da mãe. E às vezes soluções simples, né, problemas banais do dia a dia começam a ficar tão complexos porque, né, ela já está tão cansada que ela não consegue lidar com questões banais do dia a dia. Eu falo isso às vezes, né, o primeiro ano ali, aquela fase inicial em que o bebê não dorme, né, que tem dificuldade para dormir, a gente começa a ver dificuldade em tudo, porque a exaustão física e emocional também, ela traz esses efeitos maléficos, ela traz esses efeitos, né, muito ruins e também. E a gente deixa de ver sentido em tudo, e aí a gente perde a conexão com os filhos. Perde a conexão com os filhos, perde a conexão com a gente mesmo, perde a conexão com aquilo que é importante para nós. A Cibele entrou também. E aí, Cibele? E aí vem as doenças. As doenças tanto nos filhos quanto nas mães. Doença emocional, doença física. Isso é muito comum acontecer de começar a aparecer doenças, né? Às vezes que nunca nem foram vistas na família. Ou às vezes na própria criança, a criança começa a ficar gripada constantemente, com rinite, com uma série de coisas. E aí a gente, né, em geral, a gente volta a atenção da criança e procura entender o que está acontecendo com ela. E às vezes é a mãe exausta, é a mãe muito cansada, porque a criança, né, está ali lidando com aquilo tudo, porque tem essa questão da fusão emocional, né? A criança também está vivenciando aquele cansaço todo. E além de tudo, ela pode estar guardando a culpa de ver a mãe cansada. Então pode, né, originar doenças a partir daí. Podem surgir doenças a partir daí, doenças físicas e emocionais.
E aí é muito interessante porque a medicina muitas vezes não está preparada para isso, né? A medicina tradicional às vezes vai tratar o problema, e às vezes é uma questão de ter um olhar mais holístico para a situação como um todo e perceber que às vezes é uma questão apenas de cansaço e às vezes uma situação, uma questão simples de resolver, basta descansar. Parece até utópico dizer, né? E aqui já entrando no que fazer, né? O que fazer diante de uma situação dessas, em que a gente está exausta, né? E chegou à exaustão, as crianças demandam, às vezes os filhos são pequenininhos, tem a casa, tem a família, tem o marido, né? Quem tem marido. E o que fazer então? Chegou à exaustão completa, não vê mais sentido. Eu vi um dia desses uma mensagem de uma mãe. Eu até fiquei muito emocionada quando eu vi a mensagem dessa mãe. Ela escreveu que chegou a um limite da exaustão que ela queria assumir. Ela chegava a pensar que não queria nunca ter sido mãe e que queria assumir, que ela preferia, é tão forte que, né, até me emociono de falar, ela dizia que preferia até se internar, ficar doente, ter que se internar para afastar um pouco, porque aquilo estava sendo muito exaustivo. E eu sei o que é isso, né? Eu sei exatamente o que é isso. Eu me lembro de ter visto uma vez uma reportagem de uma mãe que roubou no supermercado um produto qualquer, porque ela queria ser presa para ficar longe dos filhos por um tempo. Chega a parecer piada, né, e tudo, mas a gente sabe que a exaustão chega nesses limites mesmo. E então, o que fazer, né? O que fazer diante de tudo isso? A solução, gente, assim, né, parece até óbvio dizer isso, mas a primeira coisa a se fazer é descansar. Parece muito óbvio e parece utópico, né? Mas é descansar, é buscar ajuda, é pedir socorro, é para o parceiro, né? Aí desenvolver as relações. Eu sei que tem muitas relações às vezes abusivas, né? O parceiro não consegue entender a necessidade da mãe e acaba sobrecarregando a mãe sem ajudar. Mas a primeira coisa é pedir socorro, é pedir ajuda. Se o parceiro não ajuda, aí busca ajuda de outra forma. Mas isso é essencial. Essencial. Eu sei que quando eu estava lá em Porto Alegre, o Rodolfo, né, estava aí agora há pouco, não sei se está ainda. O Rodolfo esteve comigo lá na época quando eu estava, quando o Miguel nasceu, né? O Rodolfo também morava em Porto Alegre, meu amigo. E eles foram lá algumas vezes, ele e o João. E o João cozinhou para mim, né, fez comida para mim. Eu estava no extremo da minha exaustão, eu não dormia. Eu passava dias sem dormir nada, né? Mal conseguia tomar um banho, quando conseguia, porque o período inicial ali da maternidade foi muito difícil para mim. Então, assim, a gente precisa pedir ajuda. Naquela época eu não conseguia nem pedir ajuda, porque a depressão pós-parto nos tira, né, completamente do eixo. Mas a primeira coisa a se fazer é pedir ajuda. Não tem como pedir ajuda e descansar. Realmente descansar. Porque não existe outro remédio mais eficaz do que este. E outra coisa também é a gente buscar cura para as nossas dores, né? Organizar os nossos sentimentos. Porque quando a gente, às vezes, quando a gente desenvolve uma relação assim com os filhos, ei, Bárbara, tudo bem? Quando a gente desenvolve uma relação assim, que a gente se doa exaustivamente, possivelmente está ligado a alguma dor, a alguma ferida emocional nossa. Ou porque nós carregamos dentro de nós a crença de que amar e cuidar de uma criança, de um filho ou de alguém que a gente ama é se dedicar excessivamente, é se anular completamente, é abrir mão de quem nós somos, abrir mão das nossas necessidades, dos nossos desejos. Às vezes a gente carrega essa crença, carrega essa ferida emocional, ou, por exemplo, carregamos a ferida do abandono, da falta de cuidado, do desamor na infância, e aí a gente quer dedicar amor para a criança excessivamente, ou no extremo do que a gente pode, porque a gente quer ter certeza que a gente está fazendo diferente do que foi feito com a gente. E aí isso pode nos levar à exaustão desnecessária.
Né? Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, querida. Tá vendo? A gente acaba se vendo aqui, ó, no online. Que bom que você entrou aí. É, então, essa questão de a gente se curar, né, organizar os nossos sentimentos é muito importante, porque a base de tudo nessa relação que a gente vai ter com os filhos é a gente estar, né, bem emocionalmente. Uma mãe sem estabilidade emocional pode causar muita dor nos filhos, pode causar muitos problemas para a vida toda dos filhos. E isso, quando eu falo isso, eu não quero colocar mais um peso sobre as mães, né? Eu não quero colocar mais uma preocupação para as mães. O que eu quero, na verdade, é trazer consciência, porque na medida que a gente se conscientiza, e isso foi feito comigo também, né? Eu tive que fazer esse processo. Eu também fui e muitas vezes ainda sou uma mãe exausta, porque eu também estou aprendendo, eu também lido com todas essas questões. Né? E como mãe solo, às vezes eu me vejo numa situação de extrema exaustão. Mas ainda, né, como eu já me reeduquei, né, já me conscientizei, nesses casos a primeira coisa que eu faço é pedir socorro. E aí, né, felizmente eu tenho algumas pessoas aqui em São Paulo, pouquíssimas, mas eu aciono assim quando eu preciso, né? E aí ou então no máximo, gente, eu tenho que realmente ser criativo, né? Tem que buscar ajuda às vezes onde nem tem. E cabe a gente dar fazer umas maluquices às vezes para pedir ajuda, porque o mundo, né? Às vezes a gente fala assim, o mundo está muito ruim, as pessoas estão muito fechadas. Às vezes não, a gente não foi bater na porta do vizinho para pedir ajuda. A gente não foi bater na porta da nossa amiga que a gente não vê há tanto tempo para pedir ajuda. Às vezes a gente vai fazer isso, ela vai receber de braços abertos. Então, é a primeira coisa a se fazer. Pedir ajuda, descansar e olhar para feridas internas, olhar para as nossas dores, nos curarmos e reorganizar os nossos sentimentos, estabilizar a nossa vida emocional. Porque ninguém é feliz o tempo todo, ninguém fica bem o tempo todo. Isso parece até uma conversa de bar, né? Mas é assim mesmo, a gente não é feliz o tempo todo, a gente não fica bem o tempo todo. Mas uma estabilidade mínima, né? E a gente se policiar para que não viva uma inconstância total, isso é o mínimo que a gente possa fazer por nós, em primeiro lugar, e pelos filhos também. E se priorizar. Nós precisamos nos priorizar nessa relação. Parece até muito estranho dizer isso, né? Que a gente precisa se priorizar e não priorizar os filhos. Mas é assim mesmo, gente. A gente, né, lá no avião, quando a gente está no avião, eles falam para colocar primeiro a máscara de oxigênio na gente, para depois a gente colocar na criança. Porque se a gente não ficar bem, vamos morrer os dois. Né? Quando a gente está se afogando, quando alguém está se afogando, a primeira coisa que ele faz é querer puxar o outro para baixo. Então, a gente precisa cuidar da gente primeiro. E aí não é negligenciar o filho, não é negligenciar as necessidades do filho. É saber que nós temos necessidades e que se a gente não foi levando a situação de tal forma que a gente não olhou para a gente mesmo, uma hora isso vai estourar. Errar um dia para acertar no outro. É isso mesmo, Claudinha. Se perceber a tempo de corrigir. Exatamente. Porque se a gente mantém esse olhar atento, essa consciência, a gente vai perceber o momento em que as coisas estão fugindo do nosso, daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente organizou para a nossa vida. Ter rotina também é muito importante. Porque a rotina, com a criança, por exemplo, ela dá uma organizada na nossa vida. Depois eu até vou falar sobre como a gente se conectar. Mas então, em resumo, a primeira coisa a se fazer é a gente olhar para a gente mesmo. A gente se cuidar, a gente descansar. E a gente buscar ajuda, curar as nossas feridas, curar as nossas dores e acertar os nossos sentimentos dentro de nós. E a gente passar a entender o que é nosso e o que é dos nossos filhos. Porque às vezes, gente, a gente está se esforçando para fazer algo, para dedicar a eles, para entregar para eles, que talvez nem é o que eles querem, nem é o que eles precisam.
né? Eu já contei aqui para vocês o caso de uma mãe que me comentou que ela ficava até tarde fazendo comida para os filhos, para deixar para o dia seguinte, porque ela trabalhava o dia todo e ela queria deixar a comida pronta, porque para ela é muito importante a alimentação feita por ela. Agora, para os filhos, talvez isso não seja importante, talvez eles quisessem ter mais tempo com ela, que quando ela chegasse do trabalho ela não fosse para a cozinha cozinhar, ela fosse ficar com eles, brincar com eles. Oi, Gê, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Então, às vezes a gente está olhando para os filhos e imaginando que eles precisam de algo que não. Talvez eles não precisem nem querem determinada entrega nossa. Então, a gente precisa, na verdade, olhar se a gente quer, né, entregar melhor e dedicar, demonstrar amor por eles, a gente entender qual é a demanda deles, o que a gente vai fazer para eles que vai fazer com que eles se sintam amados. E aí, entrando aqui no próximo tópico, né, de como se conectar com os filhos, já que nós estamos exaustas, cansadas, não sabemos mais do que fazer, queremos apenas dormir e descansar uma noite inteira. Claro que essas coisas que eu falei sobre, em primeiro lugar, isso aí, olhar para nós. Agora, como se conectar com os filhos? Né? A gente, né, olhando para nós, a gente, né, às vezes já está numa situação de caos total, como que a gente vai se conectar com eles? Bom, aqui eu estou falando de uma situação em que chegou no limite. Aí nós temos que pensar o seguinte: primeiro, né, buscar essas soluções que eu falei para olhar para a gente. Em segundo lugar, a gente pensar o seguinte: o mínimo é melhor do que nada. Então, se a gente pode se conectar minimamente com os filhos, é melhor do que se desconectar deles completamente. Então, a gente parar de falar, eu estou tão cansado, tão exausto, que eu não consigo nem conectar com meus filhos, o mínimo que a gente puder fazer é melhor do que nada. E aí, né, eu vou depois fazer uma live especificamente para falar sobre isso, sobre como a gente dedicar tempo, dar atenção, brincar com as crianças, nos momentos em que a gente está muito cansada. Mas aqui, né, passando rapidamente, até porque é um tópico que eu trouxe hoje, a gente pensar que o mínimo é melhor do que nada, e a gente pode pensar na atenção, por exemplo, né, recursos que a gente pode utilizar para isso. A gente pode utilizar a chamada atenção passiva. Às vezes a gente, né, que trabalha o dia inteiro fora de casa, né, não vai poder fazer isso ali na presença física com a criança. Mas neste momento agora em que nós estamos em casa, a gente pode fazer isso ao longo do nosso dia, sem dedicar tanto tempo e tanto esforço, fazendo o que a gente chama de atenção passiva, que é ao longo do dia a gente dar doses mínimas de atenção, de carinho, de colo para a criança, assim, ainda que seja mínimo. Isso pode se dar, por exemplo, né, a gente está ocupada com as funções do dia, da casa, a criança chega para falar com a gente ao invés de falar, olha, eu não posso falar agora, não, a mamãe está ocupada. Um segundo que seja, um minutinho que seja, a gente olhar para ela, olhar verdadeiramente para ela e dizer, filho, o que você está precisando? Você quer um abraço? Você quer um carinho? Faz uma coceguinha. Tem criança que gosta desse contato, a gente já sente ali aquela que já se conectou e já sai correndo, já vai brincar. Outras querem, às vezes, só ter certeza de que a gente está ali. E aí ela vai chegar, vai falar qualquer coisa, a gente vai, né, parar e ouvir verdadeiramente, e ela vai se dar por satisfeita às vezes. E é o mínimo, né? Ao longo do dia, a gente vai usando essas doses mínimas, no final do dia a criança está com aquilo, né, que a gente fala do pote cheio, porque ao longo do dia ela vai recebendo aquelas mínimas doses. Se a gente nega ao longo do dia todo as mínimas doses, primeiro que a criança vai manifestar algum comportamento que vai, né, ser mais desafiador. Pode ir até para a situação aí que a gente fala das birras, né? Não gosto de usar essa expressão, mas pode ir para esse caminho. Elas podem, né, para, né, buscar aquilo que elas precisam, elas podem utilizar de comportamentos que a gente não gostaria que elas tivessem. Então, as doses mínimas, além de ser uma forma de a gente se conectar com elas, mesmo estando exaustas, mesmo não tendo tempo, é uma forma de a gente evitar também que a coisa fique ainda pior. Porque se a gente nega, ela pode manifestar comportamentos, às vezes, não desejados.
além de fazer mal para a criança, né? Isso aí não estou nem entrando aqui nesse ponto hoje, porque a gente está falando muito mais da mãe, de como que a mãe pode se virar nessa situação. E aí, gente, é muito importante, aqui 2 pontos muito importantes que a gente deve falar. Oi, Simone, tudo bem? A gente deve falar de 2 pontos muito importantes. O primeiro deles é que a gente precisa, né, observar a linguagem de amor da criança. Até postei hoje, né, a indicação de um livro que é as 5 linguagens do amor para crianças. Oi, Si. Cada criança tem a sua linguagem de amor. Cada criança tem aquela forma como ela se considera amada. Aquela forma em que ela vai se sentir conectada com o adulto. Ela vai sentir que o adulto se importa com ela, que o adulto a ama. Tem crianças que gostam do contato físico. Outras crianças gostam, por exemplo, apenas de uma atenção ali, de você parar e ouvir o que ela está falando. Né? Outra criança quer, por exemplo, que você brinque com ela, que corra. Outra criança gosta de brincadeiras mais né, ali concentradas, de jogos. Tem criança que vai se sentir amada se você dedicar tempo para ela, um maior tempo. Outra criança vai se sentir amada se ela perceber que você está cuidando dela, por exemplo, cuidando para que ela tenha alimentação na hora. Ela vai se sentir amada, às vezes, por essas demonstrações. Cada criança vai ter o seu modo, né, a sua maneira própria de enxergar o amor que a gente está manifestando. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque às vezes a gente está se matando, se desdobrando para entregar algo que ela não reconhece como uma entrega de amor. Esse caso que eu comentei da mãe que se dedicava ali até a tarde da noite a fazer o almoço dos filhos para o dia seguinte, e os filhos às vezes mal tocavam na comida, eles não tinham esta linguagem de amor. Eles não viam naquele ato, naquela dedicação, naquela entrega dela, uma manifestação de amor. Né? Depois, né, ao longo das conversas, inclusive recentemente eu falei com ela acabou constatando exatamente isso. Os filhos queriam, na verdade, a presença física dela, de brincar com eles, um tempo com eles, e não uma entrega dela através de uma alimentação bem preparada, bem feita, né, com carinho. Tem pessoas, né, tem crianças que sentem o amor através, por exemplo, de presentes. Aí não é presente, né, não é nesse lado aí do consumismo, mas, por exemplo, olha só, a mamãe minha mãe trouxe para você uma maçã, olha só, a mamãe lembrou de você. Às vezes a criança vai se sentir amada por isso. Ou, né, eu fui lá embaixo e trouxe uma florzinha para você. Às vezes a criança vai ficar muito feliz. Ela vai se sentir lembrada, considerada, percebida. E então, são mínimas coisas às vezes, né? E neste momento de exaustão a gente pode fazer isso. E a outra coisa que a gente também deve pensar, né, desses 2 pontos de atenção, é que a gente tem que ter um cuidado aí com a atenção negativa. Né, que é o caso, quando a gente está exaustivamente cansada, a gente pode estar dedicando aos filhos uma atenção negativa. Que é o quê? Quando nós estamos com eles, nós expressarmos apenas bronca, reclamação, cobrança. Né, uma presença, às vezes, que pesa tanto que era melhor que não tivesse. Uma atenção que pesa tanto que era melhor que nem existisse. A atenção negativa é pior do que a falta de atenção. É pior do que a não ter a atenção. Muitas feridas emocionais são geradas a partir da atenção negativa. Do excesso de cobrança, do excesso de broncas, né, da culpabilização. Por exemplo, a criança está lá brincando e você, né, às vezes quer dedicar um tempinho para ela e vai ficar controlando a brincadeira, falando que não está certo, ou cobrando que não suje aí, não pinte aí, não sei o que. Né? Então você está tão esgotada que é melhor você evitar esse tipo de atenção, porque essa atenção, além de te demandar mais energia,
vai piorar mais a situação, porque a atenção negativa é muito prejudicial. Então, esses 2 pontos são importantes. A gente lembrar do que os nossos filhos precisam e querem de fato, de nós, para que a gente não se mate entregando para eles algo que eles nem valorizem. E também a gente não dedicar atenção negativa. A gente evitar a atenção negativa, porque ela pode ser muito prejudicial para essa relação. Então é isso, pessoal. Claudinha, obrigada pela participação. Obrigada aos demais que participaram. E é isso, eu acho que hoje era isso, era a gente dizer, né, para essas mães exaustas, cansadas. Confesso que muitas vezes este é o meu caso, exatamente por isso que eu estou falando. Muitas vezes por me desconectar dessas coisas todas que eu falei, né, de perder, errar a mão em relação ao que eu estou entregando para ele, errar a mão naquilo que eu estou priorizando, né, não me priorizar, errar a mão em relação ao que eu espero dele, né, por meio das minhas feridas emocionais e da minha carga emocional. Então é isso. E aí a forma de a gente se conectar é a gente, né? Se a gente está tão exausta ao ponto de não conseguir, que a gente faça o mínimo. O mínimo é melhor do que o nada. O mínimo é melhor do que nada. Tá bom? Então é isso. Obrigada, Claudinha. Obrigada mesmo, viu? Então é isso. A gente se vê na semana que vem, na terça-feira, às 21h, na quinta-feira, às 7 da manhã e na sexta-feira, às 21h também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos encerrando. A Deb entrou agora. Na próxima você participa, tá bom, Deb? Obrigada, viu, pessoal? E compartilha aí depois o vídeo com as pessoas que vocês acham que podem ser beneficiadas com esse conteúdo. E deixem os resultados que vocês, né? Deixem aí os comentários sobre se isso foi pertinente, se foi bom para vocês ou não. E me ajude a divulgar o trabalho. A gente, né, como eu falei, né, como eu sempre falo aqui, todo o trabalho é baseado em princípios que levam para uma criação respeitosa, consciente, acolhedora e não violenta. É aquele modelo de criação que eu costumo dizer que é o modelo de criação criança com voz, que é porque é para a gente dar voz para as nossas crianças, mas também dar voz para a nossa criança interior, para as nossas necessidades como mães, como cuidadoras, como cuidadores. Eu vi que entrou ali um pai, aliás, entraram 2 pais ali que eu vi. Me desculpa se eu não falei, tá? É que às vezes não dá para ler aqui. Dar voz às nossas crianças reais, dar voz às nossas crianças interiores e também dar voz em relação ao entorno nosso. Né? Observar o que esse entorno nosso está dizendo para nós, está trazendo para nós, está internalizando em nós e nas nossas crianças. É isso então, pessoal. Obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigada, Claudinha. Isínia, muito obrigada, Isínia. Um beijo. Tchau.